Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou deixar aqui mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Irmãos e amigos que estão ao alcance desta mensagem, essa passagem aqui existe muitas interpretações, até um pouco diferente de quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Lança seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alguns acreditam que ele falou isso por causa do comércio que Salomão tinha com outros reinos, um comércio marítimo de cereais. Então acredita que ele interpretava que os cereais que ele fazia o comércio, ele tinha um lucro depois de muitos dias. Então acredita-se que ele escreveu isso por causa disso. Já outros acreditam que Salomão quis dizer porque os egípcios, quando a terra ali onde eles estavam era muito dura, ali próximo ao rio Nilo, e eles acreditavam que nas cheias, quer dizer, eles já tinham o costume de, nas cheias, quando o rio Nilo, na chuva, transbordava e a água invadia as terras nas laterais, então os egípcios jogavam as sementes de grão de trigo, jogavam elas e deixavam. Depois que o rio voltava ao seu leito e ali a terra secava em volta, ninguém achava mais as sementes. Mas depois de muitos dias, brotava de novo para eles poderem colher, brotava o trigo. Então acredita-se também que ele poderia estar se baseando naquilo ali, naquele costume que também Israel fazia às margens do Rio Jordão, porque também a mesma coisa, o local era terra dura, a chuva ali em Israel era demorada. Nós podemos ler aqui no capítulo 5 de Jeremias, 5:24, que diz assim: temamos agora ao Senhor, que dá chuva a temporã, e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Também Isaías 32:20 diz: bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas, e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Querendo dizer que quando os que semeavam sobre as águas, eles davam liberdade ao pé do boi e do jumento. Por quê? Porque o jumento e o boi eram usados para puxar o arado, aonde depois eles colocariam a semente.
mas fazendo assim, jogando, quando vinha a chuva, que criava muitas poças d'água, então eles jogavam a semente ali, e as águas então sumia ali a semente, e depois de muitos dias o achará, depois de muitos dias a semente brotava também. Então tinha esses costumes. Então, por essas razões que Salomão falou assim dessa maneira. Agora, ele quis dizer sobre nós repartirmos, sobre fazermos o bem, sobre semearmos a palavra de Deus, porque a semente também, o pão aqui no hebraico significa grão de trigo que é usado para fazer o pão. Mas a semente também quer dizer a palavra. Em várias partes na Bíblia, quando fala semear, está falando da semente. O próprio Jesus disse uma parábola sobre a semeadura, sobre aquela palavra que ele diz que algumas sementes caem no caminho, à beira do caminho, e essas não germinam porque vêm os passarinhos e comem, e outros pisam. Também falou daquelas sementes que caem sobre as pedras, que é pouca terra, então elas logo morrem. E depois falou das que caem entre os espinhos, que são sufocadas. Então, sempre usa isso para semear as sementes. Então, aqui também quer dizer sobre semear a palavra. Semear a palavra. E depois reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quer dizer também fazer o bem ao próximo, que você vai depois de muitos dias, você pode precisar, você não sabe que mal haverá sobre a terra, você pode precisar de um vizinho que você ajudou, e então você vai ser abençoado. A palavra também, você vai continuar fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, e muitos vão recebê-lo, outros não. Mas de qualquer jeito você vai ter uma vitória, porque alguns vão entender a palavra e vão servir a Cristo e vão ser salvos por Cristo. Então aqui quer dizer que não podemos desanimar, nós temos que ser constantes. Aqui diz também, quem observa o vento, aqui no versículo 4, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, querendo dizer que nós não podemos ficar preocupados se estamos com problema, ou se vai chover, ou se está sol, e muitas coisas a gente deixa de fazer às vezes porque olha o tempo. Isso está errado, precisamos fazer o que é necessário todos os dias, temos que ser incessante, porque não sabemos do dia da manhã, não podemos desanimar, não podemos parar. Aqui diz assim, como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Quer dizer, não sabemos do dia da manhã. O próprio Jesus disse, não se preocupeis com o dia da manhã, basta cada dia ao seu mal. Então, é preciso que estejamos fazendo sempre o bem, sempre pregando a palavra, sempre fazendo a obra de Deus, constante, não podemos desanimar, temos que ser perseverantes, e o fato de fazermos o bem nos recompensará. Jesus ali na palavra do bom samaritano, ele falou do bom samaritano, o que ele faz com aquele homem que está machucado, enquanto muitos religiosos passaram de largo, mas o bom samaritano, justo aquele que era o mais odiado pelos judeus, foi o que fez o bem àquele homem que estava caído, meio morto, que foi espancado pelos ladrões e salteadores. Querendo dizer que não podemos cessar de fazer o bem, nem de pregar a palavra. Não importa, muitas vezes
nas nossas vidas acontecem coisas para nos desanimar, para nos parar, para nos fazer sofrer, para nós desistirmos da luta, desistirmos de continuar fazendo a obra. Essas lutas é para nos parar, mas na palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que resistir, porque quanto mais ele vai nos atacar, é para nos parar. Então temos que continuar a lançar o nosso pão sobre as águas, para depois colhermos. Na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 4, fala de uma viúva que, quando o profeta chegou ali, e ela estava se preparando para que seus filhos fossem tomados pela sua dívida, que naquela época era costume, quando alguém não tinha dívida, não pagava as dívidas, aqueles grandes senhores tomavam os filhos como escravos, e ela estava ali triste. E o profeta chegou, o profeta Eliseu, e disse para ela: vai nos seus vizinhos e pegue vasos emprestados, porque ela disse para ele que só tinha um pouquinho de azeite. Então ele disse: pegue bastante vasos emprestados e traga, e depois feche a sua porta, você e seus filhos, e coloque o azeite em cada vaso. Quando tiver cheio, põe de lado e enche o outro. Então, se aquela mulher não fizesse o bem para os vizinhos, se ela não tivesse uma boa amizade com seus vizinhos, agora como que ela faria? Ela não poderia pegar mais vaso, ela não teria uma relação boa com seus vizinhos. Mas com certeza aquela mulher tinha uma boa relação, porque ela pegou muitos vasos e encheu de azeite. E depois o profeta disse para que ela agora vendesse aquele azeite, pagasse a dívida dela e vivesse do resto. Quer dizer, Deus abençoou ela, mas porque com certeza ela fazia o bem. Tanto é que o profeta manda ela pegar vasos emprestados com os vizinhos. Se ela fosse uma má pessoa, ela não conseguiria vaso nenhum emprestado e talvez não conseguisse ser abençoada para salvar seus filhos de serem escravizados. Então, essa é a importância de fazermos o bem. Que possamos continuar ali como diz em Mateus 6:23. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não cessamos de fazer o bem, devemos sempre fazer o bem. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito, não importa, estamos passando problemas, dificuldades, mas não podemos parar. Devemos sempre lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós o acharemos. Eu lembro, vou falar rapidamente, que uma ocasião eu estava desempregado, há muitos anos atrás, porque hoje eu trabalho há 28 anos na mesma empresa. E eu estava desempregado antes de eu trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje. E eu procurando emprego, quando foi um dia, aquela época a gente vinha muito emprego no jornal. Quando eu comprei o jornal, tinha uma vaga na minha profissão. E eu pensei, bom, amanhã eu vou aqui, vou orar a Deus e vou nesse lugar para ver se eu consigo essa vaga. E fui para a igreja à noite num domingo e estava sentado na galeria da igreja, porque na época eu era diácono, estava tomando conta das crianças. E a voz do Senhor veio para mim assim mesmo:
o pastor Joel, que era o pastor da igreja, o pastor Joel vai viajar e ele vai te chamar para ir com ele. Você tem seu problema, mas a obra é minha. Falou assim mesmo para mim. Então, Deus me preparou para essa viagem. E eu desci da galeria e logo veio um irmão me dar o recado do pastor que me chamou para ir com ele, porque ele lembrou que eu estava desempregado. E fomos para um lugar no Rio de Janeiro, onde a igreja estava ajudando a um outro pastor lá, ali em Miracema do Norte. E viajamos, fomos segunda-feira e fizemos a obra de Deus lá. Pregamos, visitamos os enfermos, os necessitados, fizemos a obra de segunda-feira até quinta-feira. Viajamos, voltamos para casa na quinta-feira. E eu na segunda-feira não fui ver o emprego que eu tinha separado do jornal, que eu tinha recortado para ir ver. Mas entreguei nas mãos de Deus, que Deus disse que a obra era dele. E eu fui, deixei de ver o emprego. Então voltamos na quinta-feira. Quando chegou domingo eu comprei o jornal de novo para procurar emprego e o mesmo anúncio estava ali novamente. Então segunda-feira eu fui nesse anúncio. Chegou lá, eu entrei na empresa e quando eu estava na empresa eu fiquei sabendo que eles precisavam de mais ou menos 5 pessoas para a vaga proposta. E eles conseguiram só 4. O quinto eles não conseguiram. Então botaram o anúncio de novo no outro domingo. E era a vaga, a minha vaga que estava guardada, porque o Senhor guardou para mim. Por quê? Porque eu lancei o meu pão sobre as águas. E depois eu achei novamente. Quer dizer, deixei de ver aquele emprego porque fui fazer a obra do Senhor. E Deus guardou para mim aquela porta de trabalho e eu fiquei empregado na outra segunda-feira. Então isso é exemplo do que é lançar o pão sobre as águas. Que você possa meditar na palavra de Deus e que não desanime na sua vida. Não sei o que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando, mas seja o que for, lembre-se que o diabo, o nosso inimigo, vai fazer de tudo para te derrubar, vai fazer de tudo para não deixar você prosseguir, vai fazer de tudo para você achar, estou acabado, estou derrotado, eu não aguento mais, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais nada, eu não aguento nem sair de casa. E muitas pessoas às vezes até estão depressivas por causa dos problemas, das situações. Lembre-se, continue, faz um esforço, faz uma força. Jesus Cristo disse que aquele que lançar a mão do arado e olhar para trás não é apto para o seu reino, porque muitas vezes ele quis dizer que naquele tempo as pessoas lançavam a mão do arado e ia trabalhando. Quando ele olhava para trás, ele via a sombra, então ele sentia vontade de voltar e de desistir, e não fazia o trabalho, não arava a terra. Então que não olhamos para trás, que lançamos a mão do arado e sejamos constantes, porque o adversário anda bramando ao nosso derredor, mas com certeza quando nós resistimos ele fugirá de nós, e nós conseguiremos o que precisamos, mas não podemos jamais desistir da obra de Deus, desistir de semear a palavra, desistir de fazer o bem. Precisamos ser constante e perseverante. Obrigado por você ter assistido esse vídeo e uma boa tarde hoje de terça-feira. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Amém.